Glória a Deus. Mais alguns minutinhos a gente já começa, tá? Vou esperar mais alguns irmãos entrar aí. Já compartilha essa live. E já dá um oi pra mim aqui, pra mim saber que você tá aqui comigo. Pode pegar a sua Bíblia e já seu caderno de anotação. Hoje nós vamos falar sobre o texto de Ezequiel, capítulo 37. Pega a tua Bíblia aí, tua caneta. Ezequiel, capítulo 37.
Ezequiel capítulo 37. Do versículo 1 em diante. A gente vai lendo aos pouquinhos. Você que já tá aí na live, dá um oi pra mim saber quem é que tá aí comigo já. Eu vi aqui já a Roseli, a Simone, o Rogério. Vocês estão prontos já? Dá um sinal pra mim que a gente já pode começar. Se vocês já estão prontos, digita aí pra mim. Pode começar, pastor. A gente começa. Ezequiel capítulo 37. Corre, pega uma caneta para você anotar tudo, para você estudar depois, que é forte. Vamos lá. Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 em diante. Vamos começar então. Diz assim, ó, acompanha aí comigo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos, somente sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Grifa essa palavra aí, ou anota essa palavra aí. E eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Grifa isso aí. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Amém? Só até aí. Vamos voltar agora lá no verso 1. Vamos começar a explicação. Deus pega e leva Ezequiel em visão. Tá? Isso aqui foi uma visão a Ezequiel. Deus queria falar com Ezequiel, e em visão o Espírito de Deus leva Ezequiel
ao meio de um vale que estava cheio de ossos. E aí o Espírito do Senhor pega Ezequiel e faz Ezequiel andar e rodear aqueles ossos. E Ezequiel, ele viu aquela cena, e ele viu que o vale estava cheio de ossos e eram muito numerosos sobre aquele vale. E outra observação que ele fez: aqueles ossos estavam sequíssimos. Não apenas estavam secos, estavam sequíssimos. E aí Deus faz uma pergunta para o profeta. Deus observando, o profeta observando, aí Deus pega e fala com o profeta: Ezequiel, profeta, porventura, esses ossos que você está vendo, esses ossos que você observou, podem eles tornar a viver? Deus faz uma pergunta para o profeta. Aqui eu até fiz um ponto de interrogação aqui na minha Bíblia. Deus sabia como é que os ossos estavam. O profeta também sabia como os ossos estavam. Deus sabia como o profeta estava enxergando aquilo. O profeta estava enxergando o que naquele momento? Ossos sequíssimos. O profeta estava enxergando ali uma situação que não tinha como reverter, porque estavam sequíssimos, não tinha vida. Era impossível aos olhos humanos, à mente humana, entender que poderia haver vida ali. Deus sabia a ótica do profeta. O profeta estava vendo um vale de ossos sequíssimos, um vale de mortos. E Deus pergunta: pode viver? Porventura, existe a possibilidade desses ossos sequíssimos voltarem à vida? Eu creio que nem o profeta acreditava, porque a resposta que ele dá para Deus é a seguinte: Senhor, tu sabes. A mente humana do profeta não conseguia entender que aqueles ossos poderiam tornar a ter vida. E o profeta dá uma resposta a Deus meio sem fé: Senhor, para não falar que eu não creio, tu sabes se pode ou não. Aí que Deus fala para o profeta: então, profeta, profetiza, porque o que eu estou vendo não é a mesma coisa que você está vendo. Eu não estou vendo um vale de ossos sequíssimos, eu estou vendo um exército aqui, e eu quero que eles tenham vida. Então, profeta, eu preciso que você profetize para que haja vida. Então, olha aí no versículo 4. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E aí Deus dá uma direção para o profeta daquilo que ele teria que profetizar. E o profeta, ele pega, ouve a voz de Deus e começa a profetizar. E aí o que acontece no exato momento em que o profeta começa a liberar a palavra de Deus? No versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto, grife isso aí, é muito importante, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e cada osso chegou ao seu osso. E eu olhei, e vieram nervos, e veio carne, e estendeu-se pele sobre eles. Porém, não havia neles espírito. Veja bem, o profeta obedeceu a Deus. Ele profetizou assim como Deus deu ordem. E aí ele começou a ver algo extraordinário. Enquanto ele profetizava, os ossos já começaram a mover. Ele ouviu um ruído e começou a haver um rebuliço, e o profeta fica olhando toda aquela cena. Aí os ossos começam a se juntar, cada osso ao seu osso. Aí veio nervos, veio pele, e ficou ali em pé aqueles ossos, com carne, com tudo, completo. Mas Ezequiel observou algo. Eles estavam de pé, mas ainda não havia vida naqueles corpos. Os corpos voltaram a ser o que eram, mas não tinha vida. E aí Deus disse novamente ao profeta, olha aí no 9: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Olha o 10: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Olha que coisa linda. Ele viu que o exército estava de pé, mas não tinha vida. E ele fica olhando a situação e não faz nada. Aí Deus novamente vem falar: ô profeta,
profetiza agora o Espírito para que entre neles e haja vida. E aí o profeta pega e profetiza como Deus havia pedido. E no momento em que ele profetiza, o Espírito vem dos 4 ventos da terra, assopra sobre aqueles corpos sem vida, e aqueles corpos voltam a ter o fôlego de vida e se tornam um exército numeroso em extremo. Agora, a situação é a seguinte: o que é que você está vendo na sua vida? É a mesma coisa que Deus está vendo? Essa é a pergunta. O que eu estou vendo? E você pode falar: a minha vida está sequíssima. A minha vida eu estou vendo um vale de ossos sequíssimos. Está tudo sem vida, está tudo sem graça. Eu só tenho desgosto na minha vida, eu só tenho tristeza, decepção, desilusão. Agora a pergunta para você é: mas o que é que Deus está vendo para você? Talvez você esteja igual o profeta, olhando o vale de ossos sequíssimos e não tem nem fé de que a situação que você está enfrentando pode ser revertida. Aí Deus te pergunta: eu posso fazer algo no meio dessa situação toda na sua vida? Eu posso trazer alegria para você? Eu posso trazer cura para você? Eu posso trazer a tua provisão financeira? Eu posso realizar o teu sonho? Eu posso realizar o teu projeto, o teu propósito? E talvez você esteja respondendo para Deus a mesma coisa que o profeta respondeu: Senhor, tu sabes. Se tu quiseres, podes me curar. Irmão, você tem que aprender a olhar as coisas da maneira que Deus está vendo. Ter a visão de Deus e não a sua, porque a nossa mente limitada vai nos dar uma visão humana. Mas o que é que Deus está vendo na sua vida? Eu quero dizer para você que o que Deus está vendo é muito diferente daquilo que você está vendo. Você pode estar vendo um vale de ossos sequíssimos, mas Deus está vendo um exército grande e numeroso. Você pode, nesse momento, eu estou sentindo o poder de Deus aqui, nesse momento você pode estar olhando uma enfermidade. Eu estou doente, mas Deus já está vendo você curado. Você pode olhar para as suas finanças e ver morte nelas, mas Deus está vendo prosperidade na tua vida. Deus está vendo a abundância na tua vida. Pergunta para Deus hoje: Deus, o que é que o Senhor está vendo ao meu respeito? Deus, eu quero ver aquilo que o Senhor está vendo. Eu estou vendo um vale de ossos, mas se o Senhor está vendo um exército grande e numeroso, eu também quero ver. Você lembra do profeta Eliseu e do servo dele? Pela manhã, o servo de Eliseu sai para fora e ele vê um exército cercando a casa de Eliseu. E ele fecha as portas e janelas e volta: Senhor, meu Senhor, nós estamos encrencados. Tem um exército numeroso aí fora. E Eliseu fica em paz, fica calmo, aí sai para fora. E o servo de Eliseu preocupado. Aí Eliseu fala assim para ele: fica tranquilo, porque maiores são os que estão conosco do que eles. E o servo fica louco com aquilo. E ele fala: mas Senhor, olha só, tem soldado até em cima das árvores. Aí Eliseu pega e faz uma oração: Senhor, abre os olhos do meu servo aqui, para que ele veja aquilo que eu estou vendo. Naquele momento o servo de Eliseu viu o exército de anjos, muito mais do que os inimigos que estavam cercando Eliseu. O que é que você está vendo, irmão? Aquilo que você consegue ver, aquilo que você vai profetizar na sua vida. Tem muita gente aceitando a doença, porque olha para o vale e vê a doença. Tem muita gente aceitando a dificuldade financeira, porque olha para o vale: é assim mesmo. O Brasil está em dificuldade, eu também vou estar. Não, irmãos. Comece a ver aquilo que Deus está vendo. Comece a ter a visão de Deus. Peça a visão de Deus para a tua vida. Deus, eu quero ver assim como o Senhor está vendo. O profeta não conseguia ver, aí Deus tinha que ficar dando ordens para o profeta. Profeta, profetiza para que os ossos se juntem. Agora profetiza a carne, profetiza isso. A ponto de os corpos estarem prontos, ou seja, a tua bênção está quase pronta. E você fica olhando: minha bênção está quase chegando. Só que você fica inerte, você fica parado e olhando, esperando que algo aconteça. Nada vai acontecer enquanto você não profetizar. Você lembra na live passada que eu falei que milagre tem que ser profetizado? Não existe milagre que não foi profetizado. Tudo que acontecer na sua vida, seja bom ou ruim, é porque foi profetizado. O profeta olhou lá, os corpos estavam em pé, totalmente perfeitos.
mas não tinha vida. E o profeta estava olhando a situação. Ele estava ali vendo. Estava tudo perfeito, todo mundo em pé, mas não tinha vida. Mas ele ficou parado olhando. Aí Deus vem e fala: profeta, agora profetiza o Espírito para que venha e sopre sobre eles e haja vida. Aí o profeta profetizou novamente. Aí o Espírito veio e deu vida àqueles corpos mortos, e eles se tornaram um exército grande, numeroso e forte. Talvez você até começou a profetizar, a tua bênção estava ali, você já estava vendo a tua bênção chegando, você falando: nossa, minha bênção está quase chegando, só que ela nunca chega, porque falta você dar a palavra final. Haja vida. Vem Espírito e sopre vida nesse projeto. Vem Espírito, sopra saúde no meu corpo. Vem Espírito e sopra sobre as minhas finanças. Você não pode parar de profetizar, porque o momento em que você parar de profetizar, os milagres vão parar na sua vida. Você está compreendendo o quão forte isso é? Talvez você esteja olhando a situação, mas não tem feito nada. Deus não vai fazer nada na terra que alguém não profetize. Deus não pode fazer, porque Ele nos deu livre-arbítrio. Você lembra que eu já dei o exemplo aqui da casa? Que eu posso ser dono da casa, mas não ser senhor da casa. Vou explicar para você que ainda não viu esse exemplo. Eu posso pegar, construir uma casa, certo? Deixar ela linda, coisa maravilhosa. Aí eu pego e alugo essa casa para você. A casa é minha, eu sou o dono da casa, certo? Mas eu pego e alugo essa casa para você. Aí você pega, mobília ela do jeito que você quer, traz os seus móveis, traz os seus bens para dentro. Aí eu pego e te dou a chave. Mesmo eu sendo o dono da casa, eu posso entrar na casa a hora que eu quiser, quando eu quiser e da forma que eu quiser? Responde para mim se eu posso. A casa é minha, mas eu aluguei para você. Eu posso entrar na sua casa a hora que eu quiser, como eu quiser, da forma que eu quiser, só porque a casa é minha? Eu posso realizar alguma obra lá sem antes eu falar com você: ó, eu vou fazer tal coisa, uma melhoria nessa casa, e eu chegar sem avisar e começar a fazer e mexer na casa? Não, por quê? Eu sou o dono, mas você é senhor da casa. É você quem tem autoridade naquela casa enquanto você morar nela. Aí você pega e vai lá em Salmos, você vai achar isso, que Deus criou a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, a terra é de Deus, mas Ele deu para os filhos dos homens. Ou seja, Deus não pode realizar nada aqui na terra que o homem não permita. Ou seja, Deus precisa que alguém profetize, que alguém libere uma palavra: Senhor, pode fazer. Está compreendendo o quão profundo isso é? Deus não pode fazer nada na tua vida que você não permita. Por quê? Porque você é senhor da sua casa, nós somos senhores da terra, e Deus precisa que alguém profetize, que alguém libere uma palavra para que Ele possa realizar algo. Então, o que é que você está vendo? Eu vou perguntar de novo. Pare agora e analise a tua vida. Aquilo que você está enfrentando, aquilo que você está passando. O que é que você está vendo? Agora, eu vou te perguntar outra coisa. O que é que Deus está vendo? Quando você conseguir enxergar o que Deus está vendo, as coisas serão diferentes. A tua vida vai mudar. Olha o Espírito Santo nesse momento. Senhor, eu quero ver aquilo que o Senhor está vendo. E comece a profetizar a vida onde você está vendo morte. Comece a profetizar saúde onde você está vendo enfermidade. Comece a profetizar prosperidade e abundância onde você está vendo escassez. Tem muito profeta aí profetizando caos nesse tempo de crise. Profetizando que o Brasil vai falir, profetizando homens que se dizem homens de Deus, profetizando o caos. Irmãos, nós temos que profetizar o que Deus está vendo e não o que a gente está vendo. Porque essas pessoas estão vendo o que está acontecendo e na mente humana vai dar tudo errado daqui para frente. Aí eles profetizam aquilo que eles estão vendo. Mas o verdadeiro homem de Deus não vai profetizar o que ele está vendo. Não é porque eu estou vendo um vale de ossos sequíssimos que eu vou profetizar que aqueles ossos vão ficar cada vez mais secos e jamais vai haver vida neles novamente. Não, eu vou profetizar o que Deus está vendo, mesmo que pareça impossível. Vai haver vida sim, esses ossos podem viver, o meu Deus é poderoso.
Meu Deus reverte até a morte. Tá compreendendo? Profetiza o que Deus está vendo, não o que você está vendo. Se você assistiu a live, o leão está rugindo e os profetas profetizando, você vai entender o que eu estou falando aqui. Estou dando uma continuação dela. Profetiza o que Deus está vendo, irmãos. O que Deus pensa de você é coisa linda. Está lá em Jeremias. Eu bem sei os pensamentos que têm respeito de vós, não são os mesmos pensamentos de vocês. Os meus pensamentos a respeito de vocês são pensamentos de paz, de prosperidade e abundância, para eu vos dar o fim que vocês esperam, ou seja, o fim que vocês sonham, para que eu possa cumprir aquilo que vocês sonharam. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, de saúde, prosperidade e abundância, para nos dar o fim que nós esperamos. Então não pode ser que Deus está vendo um vale de ossos secos para a nossa nação e muito menos para as nossas vidas. Se os pensamentos dele são de paz e bênçãos, então por que eu estou profetizando o caos? E por que eu estou profetizando derrota na minha vida e na minha nação? Eu estou profetizando bênção sobre a minha casa, eu tenho profetizado bênção sobre a minha nação e eu tenho profetizado bênção sobre a vida de vocês. Porque eu estou vendo o que Deus está vendo. Agora, o que é que você está vendo, irmão? É isso que vai fazer diferença na tua vida. Comece a ver da forma que Deus está vendo. Estão compreendendo isso? Vamos lá. Se você viu aqui no 7, ó, enquanto o profeta profetizava, os ossos se moviam. Enquanto você ainda está a profetizar e a liberar a palavra de Deus para a sua vida, enquanto você está profetizando, olha só, o profeta não tinha nem acabado de profetizar, os ossos já estavam mexendo. Enquanto você estiver profetizando a bênção de Deus na tua casa, na tua vida, sobre a tua família, sobre a tua igreja, sobre a tua nação, no mesmo momento, não é depois, é no mesmo instante que você estiver profetizando, o mundo espiritual vai começar a se mover, vai haver um reboliço no mundo espiritual para que aconteça aquilo que você está profetizando, porque você é boca de Deus nessa terra. Você é representante de Deus nessa terra, não é isso que a palavra de Deus nos diz? Nós somos reis e sacerdotes, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, somos embaixadores de Cristo. Você é embaixador de Cristo, ou seja, você tem autoridade para dizer o que é que o reino vai fazer nessa terra. O poder da vida e da morte está na nossa língua. Eu não vou mostrar a língua para vocês não, mas o poder da vida e da morte está na nossa língua, ou seja, está na sua boca. Porque Deus não vai fazer nada que não tenha sido profetizado antes. Você lembra do versículo que eu li aqui? Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Porque certamente Deus não fará nada nessa terra que antes ele não tenha revelado aos seus servos os profetas. Ou seja, se um profeta não trazer a revelação através da palavra dita, Deus certamente não fará nada. Porque ele precisa que os senhores da terra, ou seja, os embaixadores que somos nós, que estamos aqui na terra, venhamos profetizar para que ele possa realizar o que ele quer. E eu vou mostrar para você na palavra que todo milagre ele tem que ser profetizado antes. Quer ver? Acompanha comigo aí. 2 Coríntios, abra aí comigo, anota aí no teu caderninho, anota aí na tua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Deus está falando com você? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Eu não divulguei essa live hoje porque eu queria que só os famintos pudessem ter esse conhecimento hoje. Eu não fiz nem um cartaz, nem um vídeo, nem nada. Porque eu queria que só realmente as pessoas que têm fome da palavra de Deus chegassem a esse conhecimento. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz assim, ó: porque andamos por fé e não por vista.
Faz sentido o que eu estou falando? Porque andamos por fé e não por vista. Ou seja, eu tenho que profetizar por fé. Porque se eu for profetizar o que eu vejo é fácil. Mas a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas que se espera. Eu não estou vendo, mas eu espero o que Deus pode fazer por mim. Eu não estou vendo a minha cura física, mas eu tenho fé que o meu Deus pode me curar porque Ele disse que pode. Então eu espero, eu tenho a certeza, eu tenho a convicção de que o meu Deus pode me curar. Então eu vou profetizar aquilo que a minha fé está dizendo e não o que os meus olhos estão vendo. Compreendeu? Eu não me guio, eu não me movo por aquilo que eu vejo. Eu me movo por aquilo que eu acredito em Deus. Eu me movo por aquilo que eu sou em Deus. Eu sou profeta de Deus, eu sou homem de Deus. Então eu vou profetizar por fé aquilo que eu já vejo no meu espírito e que eu tenho certeza que é aquilo que o meu Deus está vendo ao meu respeito e a respeito da situação que eu estou enfrentando. Irmão, comece a viver por fé e não por vista. Quer ver? Eu vou te mostrar um exemplo claro de que o milagre tem que ser profetizado. Quando Golias estava afrontando o povo de Deus, todo mundo ficou com medo. Porque o que Golias estava fazendo? Um jogo mental. E ele estava profetizando a derrota para o povo de Israel. E ele fala, manda só um homem, não precisa o exército guerrear contra o exército. Um homem contra um homem. Um soldado de vocês contra mim. Mas Golias tinha mais de 3 metros de altura. Era um homem valente, poderoso, forte, guerreiro. Ninguém tinha coragem de enfrentar. Porque aos olhos humanos, nenhum soldado do povo de Israel teria a condição física de vencer aquele gigante. E Davi ouve Golias afrontando e zombando de Deus. Cadê o Deus de vocês, o Deus poderoso? Eu sou mais forte que o Deus de vocês. Vocês já perderam. E Golias ficou por vários dias afrontando o povo de Deus, o povo de Israel, e afrontando o próprio Deus. Mas o povo estava seguindo por vista. Estava todo mundo se escondendo atrás das pedras, das rochas, do mato. E ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante. O que Davi fez? Ele ouviu o gigante afrontando o Deus dele. Falou, mas quem que é esse aí? Esse incircunciso que afronta o meu Deus? Que afronta a minha fé? Eu vou lutar com ele e vou vencer. Aí ele vai e pede para lutar contra o gigante. Saul tenta colocar a armadura dele em Davi. Davi fala, eu não quero nada dessa anarquia. Eu não quero esse trambolho, não consigo nem me mover com isso aqui. Eu não preciso de armadura, de defesa humana. Eu não preciso de proteção humana, eu não preciso da proteção da terra. Nada que é humano eu quero. Eu vou na força do meu Deus e na unção do meu Deus. Aí Davi pega a pedrinha, vai lá no riacho, pega 5 pedras e vai enfrentar o gigante sem nenhuma proteção humana. E na hora que ele chega lá, eu sempre dou risada quando eu leio essa parte. Golias olhou para Davi, um menino pequeno, vindo com pedra e com cajado na mão. Golias fala assim, eu sou um cão para você vir contra mim com pedras e paus? Eu sou um cachorro, o que eu sou? Aí Davi olha para o gigante e fala assim, quem é você para afrontar o meu Deus em minha fé? Aí Davi profetiza um milagre. Hoje eu vou arrancar a tua cabeça, gigante. Hoje o meu Deus dará você na minha mão. Olha, eu estou sentindo o poder de Deus aqui, irmão. E ele fala, hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça com a tua espada. O que Davi fez? Tacou uma pedra na testa do gigante e o gigante tomba para frente, irmãos. No natural, você leva uma pedrada na cabeça ou algo bate na tua cabeça. A tendência natural é você tombar para trás, porque o impacto vai jogar você para trás. Estou falando algo errado? Só que o gigante não caiu para trás. Ele caiu para frente, porque foi o Espírito de Deus que derrubou o gigante. Não foi a pedra em si, mas foi o Espírito de Deus que derrubou e prostrou Golias. Golias teve que se ajoelhar diante do Deus que ele tinha afrontado. E ele tomba para frente. Davi corre, pega a espada do próprio gigante e arranca a cabeça de Golias. Mas o que aconteceu antes da luta? Davi profetizou o que ia acontecer. Hoje Deus vai derrubar você e eu vou arrancar a tua cabeça, gigante. Olha, enquanto eu estou falando isso, eu estou sentindo uma unção tão gostosa, tão forte aqui.
Davi teve que profetizar o que ia acontecer. Ele profetizou: eu vou vencer essa guerra, porque o meu Deus luta por mim. Só que hoje Deus vai me dar você na minha mão e eu vou arrancar a tua cabeça. E o que aconteceu? Naquela tarde, Davi arrancou a cabeça do gigante. Sem força alguma, sem esforço algum. Porque ele profetizou. E aí Deus pôde realizar o que Davi tinha dito e profetizado. Isso é forte ou não é, irmãos? Tá sentindo a presença de Deus aí? Quer ver? Outro exemplo. Abre aí a Bíblia aí comigo em Mateus. Livro de Mateus. Capítulo 9. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, no verso 21. Eu quero mostrar para você na palavra, para você ver que não é coisa que eu pensei, imaginei. Palavra revela a palavra. Mateus capítulo 9, versículo 21. Quanto você acha, irmão? Já profetiza hoje que hoje mesmo você vai arrancar a cabeça desse gigante que se levantou contra a tua vida. Onde você está agora, nesse momento, a unção que está sobre mim está sobre você. Então profetiza: hoje eu vou arrancar a cabeça desse gigante. Hoje eu vou arrancar a cabeça dessa enfermidade. Hoje eu vou arrancar a cabeça da dificuldade financeira. Hoje o meu Deus vai guerrear por mim e eu vou sair vitorioso nessa batalha, nessa guerra. Profetiza a tua vitória. Hoje está vendo vale de ossos secos? Profetiza a vida. Vai profetizando, e enquanto você profetiza, eu estou profetizando que vai haver um rebuliço no céu. As estruturas do inferno serão abaladas e Deus vai mandar vitória para você hoje ainda. Hoje. Mateus capítulo 9, versículo 21. Olha o que diz aí. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei curada. Forte ou não? A mulher do fluxo de sangue, ela sabia que Jesus tinha o poder de curá-la. Mas ela falou assim: eu não preciso nem que ele libere uma palavra. Se eu, ela dizia, ou seja, ela estava profetizando para ela mesma. Se eu tão somente conseguir tocar na veste desse homem, eu serei totalmente curado. Irmãos, essa mulher passou a vida inteira gastando dinheiro em médicos, procurando uma solução para aquela enfermidade. Os médicos não puderam fazer nada, a sua família não pôde fazer nada, os sacerdotes da época não puderam fazer nada. Ela gastou toda a sua riqueza buscando a cura e nada. Ela era considerada uma mulher amaldiçoada pela sociedade por causa da enfermidade que ela tinha. Ela não parava de jorrar sangue dela. Ela tinha um fluxo que não parava de jorrar sangue. Ela não podia ter um convívio social porque ela não podia tocar em ninguém e ninguém podia tocar nela. Imagina como que era o psicológico dessa mulher, como que era a estrutura psicológica, como que era o físico de uma pessoa que não para de jorrar sangue. Imagina quão fraca essa mulher era. E como psicologicamente ela tinha uma vida social morta. Só que ela profetizou um milagre. Ela falou assim: eu vou tocar, e no momento em que eu tocar eu vou ficar curada. Não quero saber se a minha enfermidade tem cura ou não. Eu vou tocar nesse homem e eu vou ficar curada. Irmãos, o que aconteceu? Você já conhece o desfecho dessa história. Ela foi por detrás de Jesus, tocou na ponta do vestido de Jesus, tocou na ponta do talit dele. E no momento que ela tocou, ela ficou curada, o sangue parou de jorrar, o sangue estancou, porque ela profetizou. E no momento em que ela tocou, o que ela profetizou aconteceu. Porque o milagre foi profetizado, ela profetizou, e assim como ela profetizou para ela mesma, aconteceu. E eu quero profetizar na tua vida que da mesma forma que você profetizar hoje, vai acontecer na tua vida.
está recebendo essa palavra? Você precisa receber isso no teu espírito. Aquilo que você profetizar hoje, em nome de Jesus, vai acontecer. Quer ver? Mateus capítulo 8. Vai no capítulo anterior aí. Mateus capítulo 8, verso 8. Rogério, recebe aí, Deus está mandando uma bênção para você. Deus está enviando uma bênção linda para você, Rogério. Recebe aí. Mateus capítulo 8, versículo 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Olha só, um centurião romano chegou até Jesus e falou: Senhor, o meu servo está quase morrendo lá em casa. E aí Jesus olha para ele e fala assim: eu vou até lá e vou curar o teu servo. A fé daquele homem era tanta que ele não estava profetizando o que ele estava vendo. Ele já profetizou algo além. Ele falou: Senhor, o Senhor não precisa ir até a minha casa, até porque eu ainda não me acho digno disso. Mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Deus olha para aquele homem e vê a fé dele. Aquele homem já tinha profetizado que se Jesus apenas dissesse uma palavra, o criado dele já ficaria curado. E Jesus olhou para aquela fé. E Jesus se alegrou e falou assim: olha, em Israel eu não achei tanta fé igual nesse homem. E aí Jesus falou assim: vai, o teu criado está curado. E aquele homem creu. E quando ele chegou em casa, ele encontrou o seu criado trabalhando, curado, totalmente restaurado. Porque ele profetizou: Senhor, apenas uma palavra tua e meu criado vai ficar curado. Não precisa ir até lá. Dize somente uma palavra. O que aquele centurião profetizou? De que Jesus apenas falaria uma palavra e um milagre aconteceria. Jesus olhou para a fé do centurião, olhou para a fé daquela profecia e Jesus liberou uma palavra. E assim como aquele centurião creu, aconteceu. Deus já liberou a palavra a respeito de bênção na tua vida. Efésios 1. Porque Cristo nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, a palavra de Deus a teu respeito já foi liberada. A palavra de Deus ao teu respeito já foi liberada. É palavra de cura, é palavra de libertação, é palavra de restauração, é palavra de abundância, é palavra de prosperidade. Aquilo que Deus tem para você já foi liberado. Tudo que Deus precisa fazer por você, Ele já fez. Está tudo liberado. O que você precisa fazer é trazer a existência aqui no nosso mundo físico aquilo que já foi liberado no céu. Deus já liberou todas as bênçãos para você. Tudo que você precisa, pode vir precisar, deseja ou possa desejar ou sonhar, já está tudo liberado. Mas ela só acontece na sua vida se você profetizar para que aconteça. Está compreendendo isso? O mundo espiritual funciona assim. Deus já liberou toda a palavra de bênção a teu respeito. Mas você precisa conseguir trazer essas bênçãos para cá, para o mundo físico, para o mundo visível. E que maneira eu trago as bênçãos para a minha vida? Se Deus já liberou a cura, já liberou a prosperidade, já liberou tudo que eu preciso, como que eu faço para alcançar? O segredo está na tua língua. Salomão disse: debaixo da tua língua há leite e mel. Deus prometeu para o povo o quê? Uma terra que manda leite e mel. Esse leite e mel que Deus está falando está na tua língua. Aquilo que você fala é aquilo que vai acontecer na tua vida. Aquilo que você profetiza é o que vai acontecer. Se você profetizar bênção, irmãos, o que vai acontecer? Os anjos de Deus vão pegar a palavra que está saindo da tua boca e vão trabalhar em cima daquilo que você falou. Mas se você profetizar morte, os demônios vão pegar as palavras que você falou e vão trabalhar em cima daquilo que você falou. A palavra é bem clara. O poder da vida e da morte está na língua. E aquele que ama vai comer dela, vai comer do seu fruto. Se você ama profetizar bênção, você vai comer bênção. Agora, se você profetiza maldição, se você profetiza derrota, você vai comer derrota na sua vida. Infelizmente é assim.
é a verdade e não existe outra. Eu quero que você fique ciente disso, que você vai comer do fruto daquilo que você fala. Você vai se alimentar daquilo que você profetiza. É por isso que é preciso tomar cuidado com aquilo que você fala e libera sobre os seus filhos no momento de raiva, no momento de nervosismo. Tome cuidado com aquilo que você fala e profetiza sobre o teu marido ou sobre a tua esposa no momento de nervoso. Porque os anjos, os demônios não querem saber. Eles vão pegar aquilo que você está falando e vão transformar em realidade. É assim que funciona o mundo espiritual. Agora, o que você está vendo? E o que é que Deus está vendo? Você está enxergando o que Deus está vendo ao teu respeito? Profetiza o que Deus está vendo e não o que você está vendo com os olhos carnais. Porque você não anda por vista, você anda por fé. Você não anda de acordo com aquilo que você vê, mas você anda por fé. Pela fé Pedro andou em cima das águas. Não foi por vista, porque se fosse por vista ele ia afundar. Quando Pedro começou a andar por vista, ele começou a afundar. Vai lá e lê esse texto. Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu ande sobre as águas. Aí Jesus profetiza: vem. Aí sobre a palavra profética, ou seja, por fé, Pedro sai do barco. Precisa ter muita fé para fazer isso, irmão, no meio de uma tempestade. Pedro desceu do barco e começou a caminhar por fé. Enquanto ele estava olhando para Jesus, vendo a mesma coisa que Jesus estava vendo. O que é que Jesus estava vendo? Pedro andando sobre as águas. Enquanto Pedro estava caminhando de acordo com aquilo que Jesus estava vendo, ele estava caminhando por cima das águas. Mas aí durante um momento, Pedro olhou as ondas, Pedro olhou o vento e começou a afundar. Porque naquele momento ele começou a andar por vista, por aquilo que ele estava vendo. Ele começou a ver tempestade, ele começou a ver vento forte, ele começou a ver ondas gigantescas. Ele olhou para trás e viu o barco quase afundando, os seus amigos todos desesperados. Que aí naquele momento ele começou a afundar. Só que aí ele pega e clama por Jesus: Senhor, socorre-me. E aí Jesus vem até ele, estende a mão. Aí Pedro volta a andar por cima das águas para voltar para o barco. Se você por um momento deixou de andar por fé e começou a andar por vista, você começou a afundar, irmãos. Hoje, esse momento é um momento propício a você clamar o sangue de Jesus e pedir para que Jesus venha e sopre fé no teu coração novamente, para que você volte a andar por fé. Porque você precisa caminhar tendo a mesma visão de Deus. Jesus estava vendo Pedro andando sobre as águas, mas na hora que ele olhou a tempestade, ele afundou. Você precisa ver o que Deus está vendo, para que você possa caminhar por cima das águas. E caminhar por cima das águas é apenas por fé, não pode ser por vista. Você não deve caminhar por vista e sim por fé. Quer ver? Abre aí em Números, lá no começo da Bíblia. Livro de Números. Vou te mostrar como funciona. Quero que isso fique bem claro para você. Por isso eu estou te mostrando em vários lugares na Bíblia. É tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, porque o mundo espiritual não mudou. Ele continua sendo regido pelas mesmas leis e pelos mesmos princípios. Porque tem gente que não acredita no Velho Testamento, diz que só funciona no Novo, mas eu estou mostrando para você o mesmo princípio, tanto no Velho quanto no Novo, porque a palavra de Deus é uma só, irmãos. E eu quero dizer para você aqui nessa live, nesse vídeo, que a Bíblia é sim a palavra de Deus, tá bom? Ela é a palavra de Deus. Se você ler apenas a Bíblia como um livro qualquer, vai ser apenas um livro qualquer. Mas se o Espírito te trouxer a revelação da palavra, ela é a palavra de Deus. É irrevogável isso. Não dá para falar o contrário. A Bíblia é o próprio Deus falando com você. Só que se você ler sem a revelação, ela é apenas letra. É por isso que Paulo falou que a letra mata e o Espírito vivifica.
Porque o diabo conhece a letra, mas ele não tem a revelação do Espírito. Porque quando você lê a palavra, Deus, ele não se limita a tempo, ele é atemporal. Então, o que você lê, Deus traz a vida quando a revelação vem. Se não houver revelação, não vai ter vida na palavra. É por isso que isso aqui, sem a revelação e sem o Espírito de Deus, é apenas um livro, é apenas letra, palavras escritas. Mas quando o Espírito vem e te traz a revelação, ela se torna o próprio Deus vivo falando com você, tá bom? Então não dê ouvidos a algumas besteiras que estão dizendo por aí essa semana. A Bíblia sim é a palavra de Deus. Números capítulo 13. Do versículo 26 em diante. Números 13, do versículo 26 em diante. Eu vou ler assim uma boa parte do texto para que fique bem claro para você, tá? Vamos lá. Números capítulo 13, do versículo 26 em diante. Diz assim: E caminharam, e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e está aqui o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam perto do mar, e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Olha só, Caleb parou todo mundo e profetizou a bênção. Olha só, eu vou ler de novo o que o Caleb falou. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aí o povo profetizando derrota. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, são gigantes. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha só, irmãos. Quando Deus tirou o povo da terra do Egito, o que Deus falou? Eu estou dando a vocês uma terra que mana leite e mel. Deus falou o quê? Que já tinha dado para o povo de Israel uma terra que mana leite e mel. Deus fez uma promessa. Deus é homem para que minta? Deus não mente. E se Deus falou é porque ele ia cumprir. E aí Moisés manda espias a espiar a terra. E eles vão e rodeiam toda a terra, eles percorrem toda a terra de Canaã para ver se realmente era o que Deus tinha falado. E quando eles retornam, o começo do discurso é bonito. E eles falam: olha, realmente, é como Deus disse, a terra mana leite e mel. E aí eles pegam e mostram o fruto. Um cacho de uva precisava de vários homens para carregar o cacho de uva. Precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Você consegue imaginar o tamanho dos frutos daquela terra? E eles contaram maravilhas que eles viram na terra. Realmente era tudo que Deus tinha falado. E aí eles começaram. Mas o povo que habita lá é muito forte, é muito poderoso. Aí Caleb, percebendo que o povo já estava começando a profetizar morte, Caleb faz todo mundo ficar quieto. Ele cala todo o povo. E o que ele fala? Ele profetiza vitória para a vida dele. Caleb faz o seguinte: ele fala ao povo: olha, Deus já nos deu, então certamente nós vamos subir e vamos vencer. Esse povo é nada perante o nosso Deus. Deus nos prometeu e certamente nós vamos conquistar essa terra. E aí os homens que foram com ele começaram a profetizar derrota e morte novamente. Não
no povo lá é muito forte, é muito poderoso. Eles são gigantes, as cidades são fortes, fortificadas, nós não temos condição nenhuma. Agora, acompanha comigo aqui no versículo 33. Olha o que eles falaram. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Está falando o quê? Que eles mesmos se enxergaram como gafanhotos. Josué e Caleb estavam enxergando a vitória que Deus já tinha dado. Eles já estavam enxergando o que Deus estava vendo. Josué e Caleb, eles estavam na mesma visão de Deus. Eles estavam vendo a vitória. Eles já estavam se vendo na terra prometida e desfrutando daqueles frutos. Porém, todo o resto do povo se enxergava. Eles se enxergavam como gafanhotos. Eles mesmos se viam como gafanhotos diante dos gigantes. E aí eles falam, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, o povo de Deus parou de ter a visão de Deus para ter a visão que o diabo tinha deles. Isso aqui é forte. Se você não está enxergando o que Deus está enxergando, você está enxergando o que o diabo está enxergando para a tua vida. Forte, né? Se você não estiver enxergando o que Deus está enxergando, você está enxergando o que o diabo está enxergando. O diabo via o povo de Deus como gafanhoto. Deus via o seu povo como homens de guerra e vitoriosos. Mas o que o povo escolheu ver? Josué e Caleb viram que Deus estava vendo, mas o restante do povo se viu como o diabo estava vendo eles, como gafanhotos. Só que o povo de Deus era gafanhoto? Responde para mim. Não, eles serviam ao Deus único e poderoso, o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos, que abriu o mar. Irmãos, Deus fez coisas grandes no meio do povo e o povo ainda não conseguia ver o que Deus estava vendo, a bênção, a vitória. Talvez você já tenha visto Deus realizar milagres extraordinários na sua vida ou na vida de alguém próximo. E ainda assim você não consegue ver o que Deus está vendo. Deus está enxergando bênção e vitória sobre a tua vida. Não enxergue aquilo que o mundo quer que você enxergue. Não enxergue o que a mídia quer. Enxergue o que Deus quer. Não enxergue o que a situação está dizendo. Enxergue o que Deus está dizendo a teu respeito. Só que aquilo que você enxerga é que vai dar direção à tua vida. Na terra prometida, só entrou Caleb e Josué, os únicos que profetizaram que eles entrariam e conquistariam. O restante morreu no deserto. O que você quer para a tua vida, irmão? Entrar na terra que mana leite e mel e desfrutar de tudo aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida e já te deu? Ou morrer num deserto? O que Deus tem para você é terra que mana leite e mel. O que o diabo quer é que você morra no deserto, mas a escolha é sua. O que você vai ver a partir de hoje é escolha apenas sua. Você já está ciente da palavra de Deus. Você não é mais inocente. A tua vida vai ser aquilo que você enxerga em Deus. O que é que você está enxergando? Um vale de ossos sequíssimos? Ou um exército em pé e numeroso? O que é que você está enxergando? A terra que mana leite e mel e os seus frutos? Ou os gigantes que te veem como gafanhotos? Muda a tua visão hoje. Clama pelo Espírito Santo para que Ele possa te dar a visão do céu, visão do reino, visão de Deus para a tua vida. Ah, mas então o que eu profetizar vai acontecer sim. Debaixo da unção profética vai acontecer. Vou provar para você. Ah, mas e se Deus não falou? Irmãos, se você tiver a unção do Espírito Santo, se você tiver uma vida íntima de comunhão com Deus, até aquilo que Deus não falou e você profetizou, acontece. E eu vou mostrar para você. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Mas como assim, irmãos? Se você estiver cheio do Espírito Santo, a unção de Deus está sobre a sua vida, você tem comunhão com Deus, você tem comunhão com os seus pastores, está tudo em ordem, até aquilo que Deus não falou para profetizar e você profetizar acontece.
Esse é o segredo de você profetizar e acontecer. Não é apenas falar. Não é apenas, vou profetizar então e tudo que eu profetizar vai acontecer. Não. Você precisa ter o Espírito Santo e a unção profética sobre a tua vida. E há duas maneiras de ter a unção profética sobre a tua vida. A primeira é tendo uma comunhão com Deus todos os dias. Porque a unção de Deus vai estar sobre você. Porque a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Ou seja, se você está cheio do Espírito de Cristo, ou seja, cheio do Espírito Santo, você tem o espírito de profecia. Então aquilo que você profetiza, Deus traz à existência. E a segunda forma é você estar em comunhão com o profeta. Isso chama-se associação. Quando você está em um ambiente profético, você profetiza e Deus traz à existência. Mas isso é muito profundo, eu não consigo te mostrar isso hoje. Mas é por isso que eu vou me ater à primeira, que é você ter uma comunhão íntima com o Espírito Santo de Deus e ter a unção profética pelo testemunho de Cristo. Mas se você tem uma vida de comunhão com o teu pastor, e você sabe que o teu pastor realmente é homem de Deus, que ele põe a mão e as enfermidades são curadas, que ele fala e acontece, você está debaixo da mesma unção profética. A mesma unção que está no seu pastor é a mesma unção que desce sobre você. Isso fica claro lá em Salmos 133. É como uma unção que desce sobre a cabeça, escorre pela barba de Arão, escorre até as suas vestimentas. Ou seja, o profeta Arão, o teu pastor é a cabeça. A unção profética desce sobre a cabeça dele e escorre pela barba, que significa a autoridade de Deus. E vai enchendo o cálice e vai escorrendo pela sua veste. Ou seja, a veste, irmãos, são as ovelhas. São aqueles que estão debaixo da cobertura do profeta. Se você está debaixo de autoridade, você tem autoridade. Não existe autoridade fora de outra autoridade. Você tem que estar debaixo de uma autoridade para ter autoridade no mundo espiritual. Ou seja, você precisa estar sob a cobertura do teu pastor, da tua pastora, para que você tenha a mesma unção que eles têm. A mesma unção que os teus pastores têm é a mesma unção que você tem. Por quê? A unção desce na cabeça, ou seja, a unção desce primeiro no teu profeta, no anjo que te guarda. Desce primeiro no teu pastor e depois ela alcança a tua vida. Ou seja, tudo que o teu pastor tem é tudo aquilo que você vai ter. Se o teu pastor tiver uma unção de prosperidade e ele prosperar, você vai prosperar. Se o teu pastor tem unção de cura, automaticamente, por associação, por você estar debaixo da autoridade dele, você tem o mesmo dom que ele tem enquanto você estiver debaixo da autoridade dele. Se você não estiver em comunhão com ele, essa unção não vai fluir. É forte, né? Só estou te dando um gostinho. Tá? Então, se o teu pastor tem unção de cura, você também tem. Se você estiver em associação com ele e em comunhão com ele. Então é por isso, irmão, que existe uma necessidade, coisa séria isso. Você está em comunhão com o teu pastor, com a tua pastora e estar honrando as suas autoridades espirituais. Se você não honra o teu pastor, a tua pastora e as tuas autoridades espirituais, ou seja, o teu líder de célula, o teu líder de grupo, você não vai receber unção nenhuma que está sobre a vida deles. Mas se você tem intimidade, você honra os teus líderes, o teu líder de diaconato, o teu líder do grupo de mulher, o líder do grupo de homens, e assim vai. E você honra os teus pastores, a mesma unção que está sobre eles, é a mesma unção que vai repousar sobre a tua vida. É a mesma unção que vai repousar sobre a tua vida. Olha lá. 1 Reis capítulo 17, versículo número 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Olha aqui, irmãos. Não há nenhum versículo que diz que Deus mandou Elias profetizar isso. O Elias mesmo disse: segundo a minha palavra não vai ter chuva. Só que olha o que ele fala antes: eu sirvo a um Deus verdadeiro. Eu tenho comunhão com esse Deus. Olha só, vou ler. Vive o Senhor Deus de Israel,
perante cuja face estou. Ou seja, ele falou aqui, eu tenho intimidade com Deus. Eu estou diante de Deus, eu conheço a Deus e Deus me conhece. Eu tenho intimidade com Deus. Por isso, segundo a minha palavra, não vai haver chuva enquanto eu não falar que vai haver. Elias profetizou segundo a própria palavra dele. Não foi Deus que mandou Elias profetizar aquilo, mas ele se levantou porque ele tinha intimidade com Deus. Ele viu que a nação estava corrompida e ele falou assim, segundo a minha palavra, eu tenho autoridade para falar isso porque eu tenho comunhão com Deus. Então, segundo o que eu estou falando, não vai chover enquanto eu não falar que vai chover. E aí? Elias tinha comunhão com Deus, então ele tinha autoridade para profetizar de acordo com a palavra dele. Ah, isso é loucura. Então tá bom. 1 Samuel, abre aí. Se você é homem de Deus, tem a unção de Deus, tem intimidade com o Espírito Santo, até aquilo que Deus não falou, mas você falou, acontece. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. Primeiro Samuel, capítulo 3, versículo 19. Primeiro Samuel, capítulo 3, versículo 19. Achou aí? Eu quero que você acompanhe. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19, diz assim, ó. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E aí? Aqui está falando que Samuel, ele crescia, e quem estava com ele? O Senhor estava com ele, ou seja, ele tinha intimidade com Deus. Deus conhecia Samuel, Samuel conhecia Deus. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Ou seja, tudo que Samuel falava, mesmo que fosse por conta própria dele, Deus não deixava cair em terra. Ou seja, Deus fazia com que acontecia, para que ele fosse confirmado como profeta em Israel. Porque ele tinha intimidade com Deus. Quando Deus falava, Samuel falava. Agora, quando Samuel falava, Deus assinava embaixo. Ou seja, quando você profetiza o que Deus fala, você profetiza o que Deus fala. Mas se você tem intimidade com Ele, o que você fala, Deus assina embaixo como se Ele estivesse falando também. Vou te dar um exemplo meu mesmo, tá? Alguns irmãos vão saber disso porque alguns presenciaram. Certa vez era meu dia de pregar na igreja, eu estava pregando e eu gosto de ministrar cura antes de começar a mensagem, né? Porque Jesus falou assim, cure os enfermos e depois pregue a palavra. Então antes de eu pregar eu gosto de ministrar cura. E eu chamei todos os enfermos que estavam presentes ali na igreja, todo mundo que estava sentindo dor, que tinha uma enfermidade, todos foram curados naquele dia. Mas por último veio uma mulher que a minha mãe trouxe até, ela quase não conseguia andar. Se você estava nesse dia, comenta aí. E ela veio, eu vi que ela veio chorando, quase não conseguia andar. E eu perguntei o que estava acontecendo, pelo que eu devia orar. E ela falou assim, eu estou tendo um aborto, porque não sei explicar direito o que acontece, tá? O líquido da bolsa parece que tinha saído, estava saindo. Ela estava perdendo líquido e por isso ela tinha começado já a ter um início de aborto, acho que é isso. E os médicos falaram que ela ia perder um neném e não tinha como... Não tinha outro desfecho, não ia ter o que mais que acontecesse. Era inevitável que ela ia perder aquela criança, porque ela não tinha líquido suficiente para manter aquela criança.
Irmãos, é coisa de louco. Eu tava naquela unção de cura. Deus não mandou falar nada. Mas pela fé que eu tinha no Deus que eu sirvo, eu falei assim: você não vai perder essa criança. Minha mãe olhou até, ficou arregalada com os olhos assim olhando. E eu falei para ela: você não vai perder essa criança, pode ficar em paz. Eu estou dizendo segundo a minha palavra, você não vai perder essa criança e vai ser um menino. Eu falei dessa forma, e vai ser um menino. Ó, tô até arrepiado. E eu orei, ministrei cura sobre ela, profetizei vida sobre aquela criança. Eu profetizei vida sobre aquela criança e falei para ela: vai ser um menino. Deus não me falou nada, eu falei. Porque eu queria que fosse um menino. Minha mãe falou assim pra mim: você é louco. Ela assim: você é muito louco falar uma coisa dessa. Irmãos, e durante a gravidez, aquela mulher não gerou mais líquido, não perdeu mais líquido. E o neném nasceu perfeito, sem nenhum defeito. E era menino. Durante todo o tempo da gestação, ela não produziu mais líquido, mas também não perdeu mais líquido. E nasceu um menino perfeito para que o nome de Jesus fosse glorificado. Não meu, porque eu não fiz nada, eu só profetizei. Quem fez foi Jesus. Quem fez foi o Espírito de vida que veio sobre aquela criança naquele momento em que eu profetizei. Mas o que eu estou querendo mostrar para você é que se você tem intimidade com Deus, irmãos, você pode profetizar vida onde há morte, Deus vai trazer vida. Mesmo que Deus não tenha falado para você, profetiza. Mas se você profetizar porque você sabe que o teu Deus pode fazer, e você só vai ter a certeza que o teu Deus pode fazer se você tiver intimidade com Ele. Porque senão você vai ter dúvida, e Deus não opera em meio à dúvida. Deus só opera onde há fé. Mas a tua fé só cresce quando você tem intimidade com Deus, porque você vai conhecendo a Deus, você vai conhecendo qual é a vontade de Deus, e quando você sabe qual é a vontade de Deus, você pode profetizar segundo a sua própria palavra que Deus assina embaixo. E isso não aconteceu uma vez só não. Essa mesma coisa aconteceu 3 vezes comigo. Uma vez eu estava em casa, eu morava na igreja, né, na casa da igreja, na casa pastoral. E a vizinha da igreja, ela começou a frequentar a igreja e ela engravidou. E de repente numa noite ela grita, ela chama, bate lá na porta de casa, chorando, desesperada, porque ela tinha entrado em processo de aborto e ela ia perder o neném. E uma tia dela ligou para ela e falou assim: procura um homem de Deus aí perto de você, procura uma igreja e pede pro pastor orar. Aí ela pegou e bateu na porta de casa. Aí eu peguei, atendi aquela mulher na igreja, falei: o que tá acontecendo? E ela chorando. A Vanessa estava junto comigo. Ela assim: eu tô perdendo o nenê, eu tô perdendo sangue, e eu tô tendo um aborto, mas eu não. Eu falei: mas você crê que se eu orar pra você que você vai ser curado, você não vai perder o nenê? Ela falou: eu creio. E eu falei pra ela o seguinte: você não vai perder essa criança. Você não vai perder essa criança. Eu não sei se a Vanessa lembra, mas eu falei assim: ele vai ser um profeta de Deus. Eu profetizei de novo a mesma coisa. Eu falei assim: vai ser um profeta de Deus. Vai ser um menino e ele vai ser muito usado na mão de Deus. Naquela hora eu senti que o Espírito Santo estava confirmando aquilo que eu estava falando, porque eu senti a unção descer em mim muito forte. Eu falei assim: você não vai perder essa criança e vai ser um profeta de Deus. E eu orei por ela, repreendi todo o espírito de morte, repreendi toda a obra das trevas, profetizei vida sobre aquela criança e profetizei vida sobre ela, sobre a casa dela. Resumindo a história, passou o tempo de gravidez, ela teve a criança e era um menino. E ela teve um menino. E mais uma vez o nome do meu Jesus foi glorificado. Não meu, porque eu não fico espalhando isso. Mas eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus faz quando nós profetizamos debaixo da unção profética, debaixo de autoridade e debaixo de intimidade com Deus. É 2 coisas que você precisa ter para que isso funcione: intimidade com Deus e estar debaixo de autoridade divina. Ou seja, comunhão com Deus e comunhão com os teus líderes, comunhão com o Espírito Santo, comunhão com o teu pastor. Porque a mesma unção que desce sobre o teu pastor desce sobre você, se você tiver comunhão com ele e haver honra. Você tem que honrar a Deus e honrar os teus pastores. Isso é forte, mas não é qualquer um que aceita.
mas se você colocar em prática, eu sei que a tua vida vai mudar a partir de hoje. Busque intimidade com o Espírito Santo e busque comunhão com o teu pastor e honre os teus pastores para que a unção que está sobre eles desça sobre você. Amém? Deus falou com você? Comenta aí, deixa eu ver se Deus falou com você. Você aprendeu alguma coisa? Essa live foi edificante para você? Então, para finalizar, o que você está vendo? E o que Deus está vendo? O que você está profetizando? Profetiza a vida. Profetiza o que Deus está vendo e a tua vida vai mudar a partir de hoje. A tua vida vai ser diferente a partir de hoje. Você é boca de Deus na terra. Você é boca de Deus nessa terra, irmão. Que a mesma unção que está sobre a minha vida desça sobre a tua vida nesse momento. Que você possa orar pelos enfermos e eles serem curados. Que você possa profetizar e Deus assinar embaixo a partir de hoje. Profetiza a vida. Profetiza abundância na escassez. Profetiza cura e saúde na enfermidade. Profetiza prosperidade em meio à crise. Profetize bênção sobre a tua nação, irmãos. Profetize bênção sobre a igreja que você congrega. Profetiza bênção sobre o teu marido, sobre a tua esposa, sobre os teus filhos e filhas. Profetiza bênção sobre a tua família no geral, tio, tia, primo, prima. Profetiza bênção onde você estiver. Porque você é luz e a tua luz tem que brilhar diante dos homens. Não é apenas diante de Deus. Eu brilho diante de Deus, mas diante dos homens eu me escondo. Não. Porque o que a palavra de Deus diz? Que você não acende uma candeia e coloca embaixo da cama, mas você coloca no centro da casa para que ilumine toda a casa. Você é luz. Você resplandece a própria luz de Cristo. Ou seja, onde você estiver, a tua luz tem que iluminar aqueles que estão em trevas. Ou seja, você vai transmitir aquilo que Deus está vendo para as pessoas. Porque as pessoas, quando estão enfermas, o que elas enxergam? A própria doença. A minha doença. A minha enfermidade. Mas você tem que mostrar para ela que aquela doença, a enfermidade não é dela. É do diabo. O que é dela é a cura. O que é dela é a saúde. Então você tem que mudar a visão daquilo que as pessoas estão vendo. Porque quem está em trevas, irmãos, vai enxergar trevas. Não vai enxergar o caminho. Mas você que é luz pode mostrar o caminho para que as pessoas cheguem à cura. Para que as pessoas cheguem a ter uma vida melhor. O segredo de tudo é a intimidade com o Espírito Santo. E está debaixo de uma autoridade que tenha o Espírito Santo. Não é apenas se colocar debaixo de uma autoridade qualquer. Debaixo de uma cobertura qualquer. A tua cobertura espiritual tem que ser uma cobertura que tenha a presença de Deus e o Espírito Santo de Deus. Que conheça a Deus e que mostre Deus de verdade, como Ele é, como Ele vê, como Ele pensa, como Ele sente. Amém? A tua cura depende daquilo que você fala. Você tem que assumir a cura, porque a palavra de Deus diz lá em Isaías 53. Lê lá. Abra a tua Bíblia aí na sua casa e lê Isaías 53. E você vai ver que Deus já te curou. Ele não vai curar. Ele já curou. Deus não está curando as pessoas. Ele já curou no mundo espiritual. No mundo espiritual as coisas são. Mas você precisa tomar posse daquilo que já é seu aqui na terra. Eu estou curado em nome de Jesus. Eu aceito a minha cura. Eu aceito o meu milagre, por isso eu estou curado, e você tem que declarar isso toda manhã, declarar isso todo o tempo. Eu estou curado, no meu corpo há saúde. Quando você for orar, declare isso. O meu corpo tem saúde, o meu coração está funcionando direito. Eu profetizo, o meu fígado está funcionando direito. Os meus rins estão em perfeitas condições, eles estão funcionando direito. Os meus ossos estão fortalecidos, os meus nervos estão fortes. E profetiza aquilo que você quer ver no teu corpo físico, porque é o que Deus já está vendo. A tua cura depende daquilo que sai da tua boca. Porque às vezes o profeta pode até ministrar, mas se você não crer e não aceitar aquilo que ele está profetizando, também não vai acontecer.
Eu profetizo sobre a tua vida, você que está me assistindo, que haja cura em todo o teu corpo agora, em nome de Jesus. 1, 2, 3, receba a cura em nome de Jesus. Você está curado, você está curada. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus. Todo o teu corpo tem saúde a partir de agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade eu destruo agora, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Espírito de enfermidade, eu te dou uma ordem. Espírito de aflição, eu te dou uma ordem. Desapareça dessa vida agora, em nome de Jesus. Que haja libertação dessa enfermidade, dessa doença agora, em nome de Jesus. Toda dor, desapareça agora, em nome de Jesus. Todo caroço, todo nódulo, desapareça em nome de Jesus. Coluna, alinhe agora em nome de Jesus. Toda dor nas costas, desapareça. Coluna seja alinhada completamente. Em nome de Jesus. Nervos sejam fortalecidos, ossos sejam fortalecidos. Fígado volte a funcionar direito. Toda gordura no fígado desapareça agora. Em nome de Jesus. Deus te dá um fígado novo agora em nome de Jesus. Deus te dá um coração, um rim novo em nome de Jesus. Que o teu sangue seja purificado de toda impureza agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você não precise fazer hemodiálise em nome de Jesus. Jesus te dá cura, Jesus te dá saúde agora. Receba a saúde, receba a cura em nome de Jesus. Que toda dor, seja em qualquer parte do corpo, em nome de Jesus eu dou uma ordem. Desapareça, em nome de Jesus. Recebe a tua cura aí, em nome de Jesus, recebe. Aceite o teu milagre, diga assim, eu recebo a minha cura. Eu aceito o meu milagre. Eu estou curado, eu estou curada em nome de Jesus. Declara aí na tua casa para que o milagre aconteça. Põe a mão na parte do teu corpo que precisa de cura. E profetize, eu creio, em acordo com a palavra do profeta, que haja cura agora nessa parte do meu corpo. E diga a parte do teu corpo. Que haja cura agora, em nome de Jesus. Que haja cura agora, em nome de Jesus. E que seja feito de acordo com a tua fé. Em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado você que assistiu aí, que ficou até o final. Compartilhe essa live depois com mais pessoas, para que essa palavra possa mudar a vida de mais pessoas, não só a sua. Amém? Se ela tem bênção na tua vida, manda uma mensagem para nós. Se você tem algum testemunho, mande para nós também, para que isso nos fortaleça também, tá? Porque o testemunho ele gera fé em quem recebe, né? Em quem recebeu o milagre, e gera fé em quem está ouvindo o que aconteceu. Tá bom? Ele gera fé dos dois lados, para a vida de quem recebe e para a vida de quem ouve o testemunho. Foi. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Eu profetizo que você vai ter uma semana abençoada. Vai ser uma semana de prosperidade e abundância sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que os anjos de Deus, os espíritos ministradores possam visitar a tua casa trazendo alegria, saúde, prosperidade, provisão financeira. E aquilo que você precisa, que Deus envie a provisão. Não importa a área, que aquilo que você necessite, que Deus possa trazer para você. Tá? Receba bênçãos e milagres durante essa semana, tá bom? E até a próxima live, se Deus quiser, tá? Que você possa ter uma noite de sono abençoada e possa dormir o sono dos justos. Que Deus coloque anjos ministradores em redor da tua casa para te proteger. Que Ele te cerque com uma coluna de fogo em redor. E que nenhum mal chegue à tua tenda, nenhuma praga chegue à tua casa. Que nenhuma seta inflamada do maligno te atinja. Mas que em nome de Jesus, todas as melhores bênçãos do céu e as melhores bênçãos da terra venham sobre a tua casa essa semana, em nome de Jesus. Amém? Você recebe, toma posse. Tenha uma semana abençoada e até a próxima live. Fiquem com Deus. E eu vou tomar meu cafezinho agora.